Olá, amigos, graças a Deus estamos aqui para mais uma vez participarmos juntos do programa Palavra Urgente. Esse programa que sempre traz não só uma palavra de fé, uma palavra de vida para o teu coração, mas também uma história de fé, de milagres, história que vai, eu tenho certeza disso, impactar você e mudar mesmo a sua vida no nome do Senhor Jesus. E como sempre nós temos um tema, e o tema de hoje nós vamos falar não só sobre cegueira, paralisia facial, mas olha, muitas coisas que eu tenho certeza que irão mostrar para você que o nosso Deus é Deus poderoso e que Ele faz milagres e vai fazer também na sua vida. Só depende de você. Se você acreditar, Ele pode e vai te abençoar sim, no nome de Jesus. Mas como eu estou falando para você, nós temos um tema, uma história que vai lhe impactar. Eu quero então já chamar esta história, a história do Rafael, que, olha, passou por momentos difíceis. Você vai ver na história aqui que a mãe dele tinha dificuldades, inclusive, para engravidar. E quando teve a sua primeira gestação, infelizmente, perdeu a criança, não pôde ir em frente. Logo depois, quando consegue gerar o Rafael, o mesmo nasce com dificuldades, com problemas sérios, uma paralisia, cegueira. Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui na tela, vamos assistir esta primeira parte da história. Ter filhos, né? Eu cheguei a engravidar, eu perdi a primeira gestação, eu via uma mulher grávida, aquilo doía dentro de mim, poxa, por que elas conseguiram e eu não? Em 2015 eu descobri que estava grávida do Rafael, foi aquela maior alegria. Fez o pré-natal, tudo correu bem. O que chamou a atenção foi no momento do nascimento. O Rafael, ele nasceu com o olho aberto e um olho fechado. Questionei pro doutor se aquilo era normal, ele ainda brincou, falando, as crianças de hoje em dia só falta já sair falando, né? Mas aí foi passando o tempo e a gente notava que ele chorava, ele mexia somente o lado direito do rosto. E infelizmente ele nasceu com uma paralisia facial. Por ele não piscar daquele olho, o olhinho dele foi ficando seco. Com cerca de 1 ano, aí o especialista disse que isso era normal, passou um colírio e disse que iria regenerar. Porém, aquilo foi piorando, se tornou uma mancha branca no olho e dava para ver visivelmente que o olho dele tinha como se fosse uma pequena perfuração, né? Amigos, você viu aí que coisa séria, né? Quando ela tem a alegria de ter uma criança, percebe que o mesmo nasceu com problemas. Não só uma paralisia, mas parecia ter uma perfuração nos olhos. Que tristeza. Mas acredite, isso não é nada para Deus, não. Ao contrário, ela acreditou, ela buscou. Mas mesmo assim, essas dificuldades parece que não terminam. Nós vamos acompanhar mais dessa história. Mas agora eu queria pedir a você para prestar atenção no próximo VT, que nós vamos trazer aqui, inclusive, uma situação que é histórica, vamos dizer assim, é um fato que é muito comum, porque eu não sei se você sabe, na verdade, mas mais de 1 milhão de pessoas no Brasil, só no Brasil, tem problemas de visão. Eu não sei se você sabia disso, mas é uma curiosidade que nós queremos trazer para você e até para lhe chamar a atenção, para lhe abrir os olhos. Por quê? Porque é necessário que as pessoas também busquem não só a ajuda de Deus, mas que se cuidem também. Porque cegueira, eu fico imaginando, a pessoa não conseguir enxergar, deve ser algo terrível. Mas vamos fazer o seguinte, eu acredito que a gente já pode chamar, e eu vou chamar aqui esse VT, então, falando desse ponto, desta curiosidade que nós vamos trazer aqui no programa hoje, no nome de Jesus. Põe aqui na tela, por favor. Mais de 1 milhão de pessoas são incapazes de enxergar no Brasil. 18% da população brasileira possui algum tipo de deficiência visual. As 3 principais causas de cegueira no mundo e no Brasil são doenças que acometem, sobretudo, os idosos. Catarata, glaucoma, a degeneração macular relacionada à idade são algumas das principais doenças. A visão dá sentido à vista. Estar cego é deixar de viver aos poucos um dos 5 sentidos mais bonitos da vida.
triste isso, né? Não só uma curiosidade, mas algo que chama a atenção, como disse bem o nosso amigo. Infelizmente, a pessoa vai morrendo aos poucos quando ela vai perdendo a visão. Mas eu volto ao caso do nosso caso de hoje, da nossa história de hoje, e digo para você, imagina uma criança que nasce e só consegue enxergar de um olho e do outro não. Imagina você, os pais dessa criança, que percebem algumas dificuldades, até porque metade do seu rosto, como você viu na história, infelizmente paralisado. E olha, é necessário mesmo crer em Deus, buscar em Deus, porque a coisa é séria. Não é brincadeira, não. As pessoas, às vezes, pensam que é uma coisa simples, mas não é. Eu já conheci pessoas que perderam a visão, não sei você, a pessoa parece que vai definhando. Algumas pessoas perdem realmente a razão de viver. Eu lembro de uma senhora que ela disse, pastor, eu gosto tanto de ler e não estou conseguindo. Que coisa séria, porque estava perdendo a visão. Então, olha, é bom a pessoa, assim, não só se cuidar, mas também buscar a ajuda de Deus, porque para Deus nada é impossível. Ele pode resolver problemas como esse. Você vai acompanhar, inclusive, comigo nesta história do nosso amigo, o Rafael, que, olha, Deus pode, Deus muda as situações. E vai mudar a situação de qualquer um que acredita. Eu vou, inclusive, convidar você agora a vermos uma orientação, antes da gente ir para a história, uma orientação do nosso amigo, o doutor Gilberto Passos, que ele, olha, vai explicar para você direitinho algumas coisas sobre a cegueira, a visão, problemas de visão. Vamos, então, ouvir o doutor Gilberto. Chama-se catarata congênita. Deve ser diagnosticado o mais cedo possível. Você tira uma fotografia, o olhinho está branco, a menina do olho está branca e tal, já é o primeiro sinal. Mas aí ele merece fazer um tratamento, uma consulta oftalmológica, o tal de retinoblastoma, que é um câncer que aparece de cada 100 mil crianças, 2 crianças têm. E aí, dependendo da evolução, você tem que tirar o olho, ou às vezes você vai fazer aplicações de beta-terapia, de algumas alterações terápicas, de raio laser e tal, para melhorar a situação. Tem crianças, eu já peguei crianças novinhas, que tem 6, 8 graus, que quanto mais cedo você precisar de colocar o óculos, você coloca mais cedo. Já é um vício de refração, é um vício para enxergar. Quanto mais cedo você... Aí você faz um exame com o olhinho dilatado, você pesquisa se tem grau ou não e você resolve o problema da criança quanto mais cedo possível. Uma criança, ao nascer, é examinada, com 1 ano de idade é examinada e ao entrar na escola é examinada pelo oftalmologista. Se as pálpebras estão grudadas, se elas estão aderidas, aí você tem que pesquisar o que tem por baixo. Aí você faz determinados exames, principalmente um raio laser nela para ver como é que está a estrutura abaixo daquelas pálpebras. Aí você tem que levar para um especialista em oculoplástica. Na oftalmologia existe, ou pode ser um oftalmologista geral que vai fazer a primeira avaliação, que depois vai drenar para o setor específico. Aí às vezes você precisa cortar, às vezes você tem que planejar o que você vai fazer, mas sempre tem um destino bom e deve ser feito. É importante isso que o doutor Gilberto falou e, olha, é extremamente importante, que a pessoa procure, sim, um médico, especialista, acompanhe, como foi o caso da nossa amiga que levou sim o Rafael ao especialista. E ele explicou tudo o que estava acontecendo, como nós vamos ver na segunda parte da história de hoje. Esta história, que eu tenho certeza, olha, está chamando a sua atenção, vai lhe mostrar, inclusive, ao final, fica ligado com a gente, porque quando chegarmos ao final dessa história, você vai ver o quanto Deus, Ele é poderoso e faz maravilhas. Vamos, por favor, aqui, então, a história. E nós procuramos um outro especialista. O médico falou que o Rafael vai perder o olho. A
córnea dele tá perdida e o médico disse que não tinha como fazer o transplante da córnea pelo fato dele ter paralisia. Nós vamos fazer hoje, nós vamos colocar essa cola e costurar, fechar o olho dele todo. O que a gente pode fazer é isso, só que ele deixou bem claro, seu filho não enxerga nunca mais desse olho. Falou, nós vamos manter o olho dele até os 18, 20 anos, que é para o rosto dele formar em volta. Quando ele chegar nessa idade, nós vamos arrancar o olho fora e vamos colocar olho de vidro, uma prótese, coisa do tipo. Sempre nós estávamos chorando, assim, foi muito difícil, porém a gente buscava força em Deus para continuar. E aí ele entrou no centro cirúrgico. Eu e minha esposa, a gente ficou no quarto orando. Aí o médico disse para nós assim, não costurei o olho dele todo porque eu vou precisar ficar abrindo para olhar. Quando chegou lá foi o primeiro milagre. Eu não tô entendendo porque o olho dele regenerou. Só que ele ainda não vai enxergar desse olho. Aí depois ele precisou passar em algumas outras cirurgias para corrigir, porque aonde ele costurou, o cílio começou a crescer para dentro. E a terceira cirurgia para corrigir a segunda. A quarta cirurgia foi também uma tentativa de correção das 3 primeiras, até que eu cheguei ao ponto de eu e meu esposo falar, chega, ele não vai fazer mais nenhuma cirurgia. Viu aí, amigo? Prestou atenção? Que coisa séria, né? O médico disse que ia costurar. Terrível isso. Costurar o olho da criança, porque ele nunca enxergaria daquela visão. Mas você vê o poder da fé desses pais. Eles acreditaram, buscando a Deus, acreditando em Deus, e a coisa começou a mudar. A situação de Rafael começou a ser transformada pelo poder de Deus. Apesar da má notícia, apesar da história, daquela palavra do médico, que não estava falando nenhuma besteira. Ele estava falando da ciência, daquilo que ele acredita. Mas olha, aquele susto não foi capaz de tirar a fé dessa família. Elas acreditaram, oraram, clamaram a Deus. E você veja, o primeiro milagre aconteceu. Ele disse, eu não vou costurar tudo que eu vou precisar ficar olhando. E quando olhou, viu que Deus já estava operando, que já estava havendo uma regeneração. Milagre grande isso, porque já estava começando uma mudança na vida de Rafael. Mudança essa que eu tenho certeza acontece na vida de toda aquela pessoa que acredita no poder de Deus. Por isso, eu quero insistir com você, que você acredite também no poder de Deus. Porque esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós buscamos, é um Deus que faz milagres, é um Deus que faz maravilhas, e Ele vai fazer também na vida sua e na vida de toda aquela pessoa que decidir mesmo acreditar nesse Deus. Mas nós vamos fazer o seguinte agora. Nós temos mais um VT que eu quero que você assista. E esse VT traz para a gente alguns fatos curiosos. E eu queria que você prestasse atenção nesse VT, porque você vai entender aqui, olha, que tem coisa boa, no nome de Jesus. Vamos ao VT? Em Fatos Curiosos de hoje, eu quero te apresentar a história de um homem das Filipinas que tem 65 anos de idade. Ele desenvolveu a doença catarata, um problema nas vistas, antes dos 40 e ficou 20 anos sem enxergar nada. Esse é um problema muito comum em muitas pessoas. E este senhor, ele não podia fazer a cirurgia ou o tratamento por falta de dinheiro. Até que uma instituição de caridade entrou em contato com ele e o convidou a fazer a tal sonhada operação. O médico responsável era o Dr. Noel. Ele é muito conhecido por suas intervenções médicas milagrosas. E a primeira coisa que este homem viu quando voltou a enxergar foi o nome do cirurgião que o operou. Curioso, não? Amigos, você percebeu aí? Que coisa, né? Mas mesmo assim, você viu que ele conseguiu recuperar a visão. Por que Deus não pode operar na sua vida? Ele vai operar, se você acreditar nele. Inclusive, eu quero chamar a sua atenção para o que diz a palavra do nosso Deus. Se você tiver a sua Bíblia, você pode acompanhar rapidamente. Eu não vou nem fazer leitura, não. Eu só quero que você anote esses versículos e acompanhe aí na sua casa, meditando neles. Pois a Bíblia Sagrada, ela nos conta no livro de Marcos, por exemplo, no capítulo 9, a partir do versículo 17, a história de um cego, Bartimeu, que ele foi até Jesus procurar ajuda, pedir socorro. E olha, disseram para ele que não tinha jeito, como disseram para a mãe do Rafael que não tinha jeito, que não tinha solução. Mas ele acreditou em Jesus.
clamou cada vez mais alto. E alguém disse para ele: tenha bom ânimo, venha. E ele foi até Jesus. Jesus disse para ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver. Quando você acredita em Jesus e diz: eu quero ver, Jesus opera. Jesus faz o milagre. O que você quer? Coloque diante de Deus. Ele pode, quer e Ele vai operar na sua vida. Vai operar inclusive hoje, se você acreditar na sua palavra, se você acreditar no seu poder. Então acredite em Jesus. Acredite no poder de Deus, porque Ele é maravilhoso. Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. Mas olha, nós vamos ainda chamar mais um VT. Este é o final da nossa história de hoje. História que você viu. Milagre aconteceu no nome de Jesus. Vamos ao final da história. E aí chegou um certo dia, foi meses depois, né? Aí foi um momento, o Rafa tava dormindo no sofá e eu tava almoçando, né? E fui começar o programa Show da Fé. O missionário, ele pregou aquele culto a respeito do cego de Jericó. Aquilo já me despertou. E quando foi o momento da oração, ele falou: e hoje eu vou fazer uma oração aqui para você que tá em casa, que tem uma cegueira total ou parcial. Creia que hoje vai ser o dia da cura, né? O Rafa dormindo, nós fomos, nos ajoelhamos ali junto dele. E o missionário orou, a gente orou junto com fé. Acho que em torno de uns 15 minutos depois ele acordou. Aí eu tampei o olho dele que tá bom e eu fiz que nem o missionário faz na 7. Falei: bom, Rafa, com esse olhinho agora só pega aqui a orelha do pai. Aí ele pegou. Pega o controle. E ele foi e pegou. Na hora, a gente glorificou a Deus, né? Falou: Jesus curou ele. Olha, não tenho palavras para dizer assim, a alegria que veio ao meu coração naquele momento. Chegou o dia de levar ele no médico. O médico era um pouco duro e ele disse assim pra gente: eu não sei o que aconteceu. E eu olhei para ele assim e disse: foi Deus quem curou meu filho. E aí Jesus fez um milagre na vida dele, ele tá curado. Tá curado. E é isso que eu quero ouvir você também dizer. Por isso eu quero lhe fazer um convite muito especial. Eu estou sempre aqui na nossa Igreja da Graça em Bom Sucesso, na rua Bom Sucesso, número 157, no coração de Bom Sucesso, onde todos os dias nós fazemos reuniões, às 8, às 15 e às 19h30. E aos domingos só muda o horário da noite, que é às 18 horas. Mas agora eu queria convidar você a fazer uma oração. O meu copo com água está aqui. Eu vou pedir a você que pegue também o seu, porque eu vou abençoar. E acredite, Deus vai lhe dar a vitória, em o nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu lhe apresento esta água e abençoo, para que nela tenha virtude para curar e libertar todo aquele que participa deste programa, em o nome de Jesus. E eu determino já a bênção do Senhor sobre a vida de todos, e a todo mal eu digo: vá embora, em nome de Jesus. Sejam abençoados. Amém? Beba da sua água. E tome a decisão. Venha estar conosco em um dos nossos encontros. Aqui na Rua Bom Sucesso, número 157, eu aguardo sempre por você, em o nome de Jesus. Nós vamos encerrar o programa, mas com uma música bonita, um louvor bonito, recomeço da nossa amiga Tamis, em nome de Jesus. Vamos a essa canção e encerramos assim. Até uma próxima. Que você perdeu. O ser humano é falho, mas existe um Deus que levanta aquele que clama.